capítulo 6, versículo 12. Juízes, capítulo 6, versículo 12. Todos encontraram? Diga amém. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vou repetir mais uma vez. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Os irmãos podem tornar os assentos glorificando o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus e aleluia. Irmãos, a passagem de Juízes, pelo menos os primeiros capítulos, quando a gente meditamos dentro dessa mensagem, dessa passagem do livro de Juízes, o início, louvado seja Deus, nós podemos ver que aquele povo estava passando por um momento difícil. Os filhos de Israel estavam passando por calamidades. A partir, louvado seja Deus, do tempo que Josué veio a falecer, por volta dos seus 110 anos, aquele povo seguia os mandamentos do Senhor. Quando Josué ele falece, os anciões vão continuar, louvado seja Deus, ensinando aquele povo. Só que quando os anciões eles também falecem, vai entrar uma nova geração, vai nascer uma nova geração dos filhos de Israel. Louvado seja Deus. E essa nova geração não conhecia, louvado seja Deus, o que Deus tinha feito lá atrás. Louvado seja Deus, na época de Moisés, de Josué, né? E então, esse povo, os filhos de Israel, estava agora andando conforme o que estava na telha. E a Bíblia vai dizer que esse povo estava agora prestando culto a outros deuses. A Bíblia vai dizer que esse povo, louvado seja Deus, estava trilhando um caminho diferente. E com isso Deus se irava. Eu coloco esse início como a palavra pecado. Esse povo estava cometendo um pecado em estar, louvado seja Deus, fazendo aquelas coisas que não agradavam ao Senhor, como adorando imagens e por aí ia. E pecado, quando nós vamos olhar no grego, significa errar o alvo. E quando a pessoa peca, ela está em uma situação, louvado seja Deus, a qual ela errou, mas que essa pessoa vai voltar, louvado seja Deus, a pedir perdão ao Senhor e voltar aos princípios. Louvado seja Deus. E com isso esse povo continuava pecando, até que Deus resolve levantar juízes. E esses juízes vai ter o papel de liderar esse povo. A Bíblia diz que os juízes têm o papel de liderar aquele povo. E quando Deus levantava juízes, aquele juiz começava agora a ensinar aquele povo. E quando os filhos de Israel estavam perecendo por causa das suas atitudes, aquele juiz tinha direção de Deus, tinha sabedoria e conseguia ir para a guerra e vencer as guerras. E com isso o povo de Israel vivia em paz.
Mas a Bíblia vai dizer que quando aquele juiz falecia, louvado seja Deus, os filhos de Israel, louvado seja Deus, voltava a pecar, voltava a fazer aquelas coisas que não agradavam ao Senhor, só que 2 vezes mais, era o dobro. Louvado seja Deus. Aí Deus se irava e permitia que aquele povo viesse sofrer aflições, perseguições. Glória a Deus e aleluia. Até que aquele povo começava agora a clamar ao Senhor. E quando aquele povo clamava ao Senhor, Deus levantava um novo juiz para estar liderando aquele povo. E aí voltava tudo de novo. Então, se você prestar atenção, você vai ver que o povo de Israel vivia altos e baixos, porque uma época estava lá na pior e outra época estava lá em cima, porque estava tendo uma orientação de um líder como juiz. Louvado seja Deus. Mas por aí seguia, entrava juízes, morria aquele juiz, surgia outro, só que o povo de Israel não aprendia. Cada vez mais eles continuavam pecando, não conseguia viver sem um juiz para estar controlando, para estar liderando. Louvado seja Deus. E Deus então permitia que os inimigos castigavam o povo de Israel. E agora eu entro dentro da mensagem do livro de Juízes, capítulo 6, que mais uma vez o povo de Israel estava praticando iniquidade. Por que praticando iniquidade, não pecado, irmão Bel? Porque ele já sabia dos mandamentos do Senhor. Ele já tinha conhecimento de quem era Deus e como que eles deveriam andar. Então aquele povo agora estava cometendo uma iniquidade, que é uma prisão pecaminosa. É quando a pessoa peca e continua errando, louvado seja Deus, sabendo que aquilo é errado. Louvado seja Deus. Mas uma certa vez Deus vai permitir, em Juízes 6, vai permitir, depois de ter se irado pelos filhos de Israel, vai permitir que os midianitas oprimissem os filhos de Israel. A Bíblia diz que aquele castigo durou 7 anos. Por 7 anos aquele povo sofreu aflição. A Bíblia diz que ia os midianitas, os amalequitas e o povo do Oriente, e iam até a região onde estava o povo de Israel. E a Bíblia diz que quando aqueles midianitas, juntamente com os amalequitas e o do Oriente passava, saía destruindo tudo. A Bíblia diz que aquele povo era como os inimigos de Israel, era como um gafanhoto em multidão. E quando eles passavam, louvado seja Deus, eles saíam fazendo arrastão. Se tivesse boi na estrada, se tivesse qualquer animal, eles saíam roubando. Se tivesse alimento no campo, plantio, eles saíam arrancando. E o que eles não levavam, eles destruíam, porque a mão de Deus estava pesando sobre o povo de Israel. Glória a Deus e aleluia. Então eu imagino agora os filhos de Israel oprimidos, sofrendo, passando necessidade, passando fome por causa das suas próprias atitudes. Louvado seja Deus. Aleluia. E aquele povo de Israel ia, e aqueles inimigos iam até Gaza fazendo arrastão, roubando tudo e destruindo. E com isso o povo de Israel tinha que fazer, louvado seja Deus, prova. Aleluia. Para que viesse estar se escondendo, caverna. Louvado seja Deus. Porque eles tinham medo. Porque quando aqueles inimigos entravam, era de dar medo. Então eles tinham que se esconder. Então, louvado seja Deus. Então o Senhor vai enviar um profeta. Depois que o povo de Israel começou a clamar
pedindo por misericórdia ao Senhor nosso Deus, o Senhor vai enviar um profeta para que viesse estar passando, louvado a Deus, algo para o filho de Israel. Eu estou resumindo porque a mensagem é grande, mas se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 8 adiante. Então o Senhor vai enviar um profeta para estar proclamando pelo povo de Israel. Aleluia. E com isso, a Bíblia vai dizer, aleluia, glória a Deus, que havia um homem, havia um rapaz por nome Gideão. A Bíblia diz que Gideão, aleluia, que o anjo vai ficar debaixo, louvado seja Deus, do carvalho. Vai aparecer um anjo debaixo do carvalho. E esse anjo agora vai estar vendo Gideão malhando trigo no lagar. Só que o lagar é lugar para espremer, para pisar miúva. O lugar correto para que aquele povo viesse estar malhando trigo era na eira, era em campo aberto, louvado seja Deus. Mas porque Gideão estava malhando trigo, louvado seja Deus, no lagar? Porque ele tinha medo que quando aqueles inimigos visse ele, então no lagar ele estava mais escondido. Então ele conseguia levar o alimento para a tua casa e sustentar a tua família. Glória a Deus e aleluia. Mas repara, o anjo está debaixo do carvalho, assentado, olhando para Gideão. Gideão, louvado seja Deus, está agora malhando o trigo e o anjo só olhando. Se você prestar atenção, você vai ver que Deus e seus anjos estão a todo momento observando eu e você. Porque Gideão não estava vendo o anjo, mas o anjo estava observando Gideão. Gideão estava trabalhando e o anjo estava olhando. Louvado seja Deus. E no versículo 12 a Bíblia vai dizer que o Senhor, então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Glória a Deus e aleluia. Porque, louvado a Deus, o anjo está falando aquilo com Gideão, porque Deus já conhecia Gideão. Por isso que quando aquele anjo aparece, ele fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Porque o Senhor já te conhece, o Senhor já conhece você. Aleluia, glória a Deus, santo Deus e aleluia. Mas Gideão, ele vai responder: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Preste atenção, Gideão ainda não conhecia Deus. É por isso que ele ia falar: louvado seja Deus, se o Senhor era com eles, porque todo aquele mal estava sobrevindo sobre eles, porque ele ouvia falar, aleluia, já tinha ouvido falar de Deus, mas ele ainda não conhecia. Mas nesse momento ele está tendo um encontro com Deus. Louvado seja Deus. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Louvado seja Deus. Presta atenção. Quando Deus envia anjos ou um profeta para falar algo com o teu filho, com o teu servo, Deus já sabe o que irá falar. Ele já conhece você desde o seu nascimento até o teu último dia, porque Deus já escreveu a minha história e Deus já escreveu a sua história. Glória a Deus e aleluia. E Deus já tinha escrito que Gideão iria ser levantado como juiz, mas Gideão ainda não sabia. Glória a Deus e aleluia. Aí Gideão vai dizer: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Louvado seja Deus. Tem muitas pessoas aqui, pastor Ademar,
que se sente como Gideão, se sente o menor, se sente o pequeno, dentro da tua casa, dentro do teu lar, naquele trabalho, naquela faculdade, naquela escola, talvez se sente inferior. Ei, eu quero deixar algo para a igreja nessa noite. O Senhor não está procurando pessoas renomeadas. O Senhor não está procurando pessoas com nome, pessoas que têm, que se sentem que têm alguma capacidade. Quando Deus escolhe um varão, Ele mesmo capacita. Ele capacita o teu servo, Ele capacita a tua serva. Gideão se sentia pequeno, mas para Deus ele era grande, porque Deus não entra dentro da casa para escolher o maior, Deus entra dentro da casa para escolher o menor. Louvado seja Deus. Abaixa um pouco. Louvado seja Deus. Aleluia. Agora aqueles que não acreditavam talvez em Gideão, vai ver o que Deus vai fazer sobre a vida dele. Aquele que pensou que Gideão iria ficar naquele lagar, louvado seja Deus, no resto da tua vida, malhando trigo, vai se surpreender com a missão que Deus vai colocar na mão dele. E Deus sempre tem algo para mim e para você, porque Deus Ele quer usar os teus servos. Louvado seja Deus, Santo Deus, e aleluia. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Gideão agora vai preparar algumas coisas para dar o anjo. Agora, depois que ele prepara, para mim não entrar em detalhe cada hora, quando ele prepara aquelas coisas para o anjo vai tocar com o teu cajado, aleluia, e vai consumir aquilo que Gideão preparou para ele. Glória a Deus e aleluia. Mas algo me chama a atenção, aleluia, que o Senhor vai falar para Gideão, antes dele ir para a guerra, o Senhor vai dizer para Gideão, presta atenção, porque isso também serve para os dias de hoje. Glória a Deus e aleluia. O Senhor fala para Gideão, derriba o altar de Baal. Louvado seja Deus. Por que derriba o altar de Baal? Porque não tem como vencer guerra adorando outros deuses. Não tem como vencer guerra sacrificando no altar de Baal. Então Deus fala para Gideão, derriba o altar de Baal. Para trás. Louvado seja Deus. Glória a Deus e aleluia. E Gideão vai derribar aquele altar. E tem muitas pessoas que querem vencer guerra, mas que não abrem mão do altar de Baal. Não abrem mão, louvado seja Deus, da iniquidade do pecado. Quer estar servindo a Deus e quer estar adorando Baal. Quer estar dentro da igreja num dia, no outro dia já está em outro lugar. E Deus só observando, assim como observou Gideão. Louvado seja Deus. E Gideão vai derrubar o altar de Baal. E o Senhor fala para Gideão, agora levanta um altar para mim. E Gideão vai levantar um altar para o Senhor e vai sacrificar. Louvado seja Deus. Alguém está entendendo a mensagem? Louvado seja Deus. Aí depois, logo em seguida, algumas pessoas vão querer matar Gideão, mas não conseguem. Louvado seja Deus, matar Gideão, porque quem chamou Gideão foi Deus. Quem mandou, quem deu a ordem para Deus. Mas o que me chama a atenção ao examinar a Escritura, que depois que Gideão derruba o altar de Baal, no versículo 34 vai dizer, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Calma aí. Se quando a pessoa derruba o altar de Baal,
antes de ir para a guerra, está no caminho do Senhor, está seguindo o que Deus ordenou, repara o que acontece. O que a Bíblia vai dizer, que eu acabei de relatar, que o Senhor reverte Gideão. Antes de ir para a guerra, seja revestido pelo Espírito Santo. Antes de ir para a guerra, louvado seja Deus, reveste, louvado seja Deus, das ferramentas que o Senhor deixou para mim e para você. Não tem como ir para a guerra se não tiver o revestimento, se não tiver, louvado seja Deus na causa. Mas o Senhor agora está capacitando Gideão, está agora enchendo Gideão do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Gideão também, ele era muito, às vezes, duvidoso. Ele via as coisas, mas às vezes ele duvidava, ele ficava até mesmo com medo. E agora ele vai fazer prova com Deus. A partir do capítulo 6, versículo 37. Não vou relatar por causa da hora, mas os irmãos depois podem seguir. Ele vai fazer prova de Deus. Aleluia, glória a Deus. E depois disso, louvado seja Deus, a Bíblia diz que o Senhor vai ordenar para que Gideão viesse convocar aquelas tribos, aquele povo daquela região. Gideão agora ele vai convocar o povo. A Bíblia diz, louvado seja Deus, a Bíblia diz que Gideão vai ajuntar 32.000 soldados. Glória a Deus e aleluia. Que para o Senhor havia muito. Para Gideão até poderia ser pouco, mas para Deus era muito. Porque se aquele povo ganhasse a guerra, aquele povo iria dizer o seguinte: não foi a mão de Deus, foi as nossas mãos. Então Deus vai fazer algo sobrenatural, algo que até hoje esse número está famoso. Aleluia. Então o Senhor vai dizer, e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora o Senhor vai dizer para Gideão: Gideão, fala para o povo que aqueles que for medroso, que for covarde e até mesmo tímido, que volte para as tuas tribos, para a tua casa. E quando Gideão vai fazer aquilo que Deus ordenou, algo me surpreende. Porque de 32.000, quando Gideão falasse isso, nós imaginamos o quê? Vai sair uns 100, vai sair uns 200, uns 500 vai voltar para casa. Mas algo assustador acontece. A Bíblia diz que após ouvir o que Gideão falava para eles, vai voltar 22.000 homens. De 32.000, 22.000 era covarde, 22.000 era medroso. Palavras. Aleluia. Aqueles homens representam também a igreja, porque dentro da igreja tem homens e tem mulheres covardes, que tem medo, que são medrosos, são tímidos. Mas o Senhor está chamando só os corajosos. Deus está chamando aqueles que não têm timidez. Aleluia. Porque Deus quer usar cada um. Todo mundo, louvado seja Deus, é aproveitado para Deus. Mas Deus só quer que nós tenhamos a atitude de abraçar aquilo que Ele está passando, aleluia, para a igreja, para nós. Louvado seja Deus. Após sair 22.000 homens, a Bíblia vai dizer que restou 10.000. E desses 10.000, a Bíblia vai dizer que o Senhor diz para Gideão, em Juízes capítulo 7, ainda há muito povo para descer o Senhor vai dizer para Gideão, ainda há muito povo, desce até o rio, até o ribeiro, com esses 10.000 homens, e quando chegar lá, eles vão beber água.
e observa a atitude que eles vão tomar. Aqueles que se ajoelhar para beber água, separa para um lado. E aqueles que somente lamber a água, separa para o outro lado. Estou resumindo por causa do horário, louvado seja Deus, mas que os irmãos estejam entendendo. Aí, depois que aquele povo bebeu água, agora vão ser separados. Agora, se 22 mil já estava assustando os que desistiram, agora imagina um povo que agora é Deus que está escolhendo agora a dedo, porque Deus já sabia a quantidade que iria ficar. A Bíblia diz que somente 300 foram separados para aquela missão. Mas se você lembrar, você vai lembrar que lá atrás eu falei que os midianitas, o povo, os malequitas e o povo do Oriente era uma multidão como um gafanhoto, que destruía tudo. Era muita gente. Agora você imagina somente 300 pessoas para vencer aqueles inimigos. Aleluia, glória a Deus. Eu fico agora imaginando Gideão olhando assim e talvez até mesmo com medo, falando: será que vamos vencer com esses 300? Nós já sabemos a quantidade dos midianitas, nós já sabemos o poder dos inimigos, as armas que eles possuem, e agora somente 300 para enfrentar aquele povo. Glória a Deus e aleluia. Mas foi somente os 300 que Deus escolheu. E eu creio que aqui tem gente que faz parte desses 300 do século 21. Aleluia. Eu creio que aqui em nosso meio há pessoas que quando Deus vai separar, o Senhor fala: esse vai fazer a obra, essa vai fazer a missão, porque eu sou com ele, eu sou com ela. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então agora o Senhor, vou pular mais um pouquinho os versículos. O Senhor agora vai dizer para Gideão de madrugada para que ele fosse com aqueles 300 até os midianitas, para poder estar guerreando com aquele povo. Só que algo me chama a atenção. O capítulo 7, versículo 20 vai dizer: assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, que tocavam e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, se você meditar a palavra de Gideão, você vai ver que aqueles 300 não precisaram usar a espada, somente ter ido de madrugada e falado a palavra que o Senhor falou para ele. Os midianitas vão vencer a guerra. Louvado seja Deus. Os midianitas vão vencer a guerra, porque o povo de Israel vai vencer a guerra, porque os midianitas, após ouvir aquele barulho, aleluia, das trombetas, das buzinas, aleluia, os cântaros, eles vão começar agora a sair para fora e vão começar a correr. Só que no meio da escuridão eles não via quem era o inimigo, e com isso eles mesmos começaram a arrancar suas espadas e começaram a matar eles mesmos, matar as próprias pessoas da tribo dele. Então, louvado seja Deus, presta atenção. O povo que estava com Gideão, os 300, não precisou arrancar a espada, porque o Senhor mesmo fez de uma forma sobrenatural que os próprios inimigos se mataram. Glória a Deus e aleluia. E então o povo de Israel vai vencer a guerra. Só que antes disso, alguns príncipes, alguns povos dos midianitas vão fugir. E Gideão agora vai chamar, do capítulo 7, Gideão vai dar ordem para que aquele povo que correram voltasse, para que viesse pegar os seus inimigos no rio e nas redondezas. Presta atenção, o povo que teve a oportunidade de ir para a guerra no início, mas que
por causa de ter medo, por causa de ser medroso, de ser tímido, correram. O Senhor deu para eles mais uma oportunidade, para que eles viessem terminar aquele trabalho. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens daquelas tribos vai voltar e vai prender os príncipes, vai prender alguns midianitas que ali estavam naquela região. Aleluia! E assim eles vão vencer a guerra. Louvado seja Deus. O que me chama a atenção, que após 7 anos sendo oprimido pelos midianitas, os amalequitas, pelo povo do Oriente, naquele tempo, agora quando o Senhor levanta Gideão, em poucos dias, Deus livra o povo de Israel completamente, por apenas 300 homens. Deus não está em busca de multidão. Deus não está em busca de multidão. Deus está em busca de verdadeiros adoradores, de pessoas esforçadas, de pessoas que querem louvar a Deus e ir para a guerra, para proclamar o teu nome, para guerrear pelo teu nome. Glória a Deus e aleluia. Que essa palavra venha ficar em nossos corações. Glória a Deus e aleluia. Que possamos meditar, que possamos refletir sobre essa passagem. Porque assim como o Senhor escolheu Gideão naquele tempo, nos dias de hoje, Deus está escolhendo pessoas em nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Deus está escolhendo pessoas em nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Talvez a pessoa que está ao teu lado vai ser um pregador, vai ser uma missionária, vai ser uma levita. Mas olhando em nossos olhos assim, talvez nós não enxergamos que alguém vai ser alguma coisa. Mas Deus sempre vê, porque Deus não vê como o homem vê. Aleluia. O homem vê pela aparência, mas o Senhor vê pelo coração. Aleluia. O Senhor conhece cada um que aqui está em nosso meio. O Senhor conhece eu, o Senhor conhece o pastor, o presbítero, os tocadores, cada um. E hoje, Deus, tenho certeza que Deus nessa noite falou com alguém aqui em nosso meio. Eu quero estar agradecendo a minha oportunidade.